Olá, sou o professor Marcos, professor de meditação transcendental, técnica mental, que eu aprendi com Maharishi Mahesh Yogi, sábio físico matemático indiano, que eu tive o privilégio de conhecer nos anos 70 e de quem eu aprendi esta maravilhosa técnica que pratico há 46 anos. É uma vida. Mas não é uma vida só de meditação, a vida de meditação e atividade profissional e atividade social e a vida como qualquer outra, não virei monge não. Então, talvez seria interessante destacar qual é a diferença entre esta técnica, que é uma marca registrada no Brasil também no Instituto da Propriedade Intelectual e no mundo todo, registrada como marca registrada, trademark, marca registrada. Esta técnica está no meio de um mar de outras técnicas no mundo inteiro. Há muitas abordagens, muitas tentativas do ser humano se recolher para dentro, autorrealização, autoconhecimento, técnicas de autocura, toda a tendência do ser humano que o ser humano tem de querer melhorar sua condição de saúde mental, física, comportamental e social. Mas a meditação transcendental que eu aprendi nos anos 70, quando eu tinha 22 anos, depois de praticar outras técnicas budistas, japonesas e indianas, eu definitivamente fiquei com a meditação transcendental, por causa da sua simplicidade, da sua eficácia, sua potência. De fato, é uma técnica potente, porque reduz a atividade fisiológica mais do que quando dormimos à noite, produz um repouso maravilhoso cada vez que meditamos e muitos benefícios. Mas qual é a diferença desta técnica com o que há hoje disponível no mercado de técnicas mentais ou de meditação, se quiser? Primeiro, que a meditação transcendental é uma técnica que uma criança faz. Uma criança com síndrome de deficiência da atenção, uma criança com hiperatividade. Senta confortavelmente, com 10 anos de idade. Temos milhares de crianças em escolas no mundo inteiro que antes de começar a aula, da grade curricular, na escola onde estudam, fecham os olhinhos e meditam 10 minutos. Ou seja, uma criança hiperativa, com síndrome de deficiência de atenção, medita perfeitamente. E já em poucos dias se nota uma mudança no seu comportamento. Eu trago a experiência da criança porque uma criança não fica quieta. Então não é necessário concentração, não é necessário controle. Outra característica, a diferença de muitas técnicas de hoje, que estão agrupadas ou em técnicas de concentração, ou técnicas de contemplação, são as mais religiosas, ou técnicas que mantêm a mente na superfície da mente consciente, aprofundando um pouquinho, mas nunca alcançando a taxa metabólica, ou seja, a redução da atividade celular, a atividade fisiológica, e a experiência de silêncio interior que esta técnica da meditação transcendental produz. Durante milhares de anos, desde a época de Buda e outros sábios do passado, se interpretou de forma errada que a meditação era só uma coisa de homens, para monges, porque era associado à vida monástica. Só os monges meditavam. E nos templos, não era a mulher, o homem no dia a dia da vida social, profissional. Não, era a vida religiosa, contemplativa, nos Himalaias, nas montanhas, em algum refúgio, em alguma caverna. Primeiro erro crasso, muito grave esse erro, excluir a meditação da população em geral e só deixá-la como uma técnica para os monges, para a vida monástica. Outra interpretação e um mito, que a meditação transcendental requer que você seja vegetariano ou vegano, tudo isso. Tem que modificar seus hábitos de vida, não pode estar fumando, estou bebendo, não posso meditar, é tudo errado, não importa o que a gente está colocando na boca. É claro que se a gente fumar, o corpo está intoxicado, mas não vai
impossibilitar que você medite corretamente. Você pode meditar perfeitamente e ainda a prática da meditação vai eliminar o cigarro paulatinamente. Cigarro, psicotrópicos, drogas alucinógenas, aquelas maconhazinhas da vida, que hoje se usam de forma terapêutica, mas quando são de forma recreativa não tem realmente um objetivo muito benéfico para o corpo, para o sistema nervoso. Eu recomendo a prática da meditação transcendental para substituir drogas, psicotrópicos, e não entender que precisamos de mudar algum hábito que a gente esteja tendo, ou algum vício. Nem o álcool. Claro que você não vai beber antes de meditar, mas a prática da meditação, regular da meditação, vai fazer com que o álcool paulatinamente seja reduzido, especialmente se for em excesso. Um pouco de vinho, uma taça e meia de vinho numa refeição, são até benéficos para o coração, como dizem os cardiologistas. E você pode continuar, não tem problema, não tem efeito nenhum. Você pode meditar perfeitamente pela manhã e à tarde. Então, essa questão de que o vegetarianismo, o veganismo são necessários para meditar corretamente é um erro muito grave de interpretação dos verdadeiros princípios que sustentam a prática dessa técnica da meditação transcendental. Então, já falamos da questão dos monges, da vida monástica, ou seja, se é vida monástica, a gente não pode casar, não pode ter relações físicas com o casal porque vamos meditar. Nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, é para a vida do casal, para a vida matrimonial, para o pai de família, para a mãe. A meditação transcendental pode perfeitamente fazer parte da vida das pessoas. E tem que encontrar um tempinho só pela manhã quando acorda, antes do café da manhã, e estômago vazio quando acorda, e no final da tarde, quando voltamos do trabalho, ou naquelas empresas ou corporações onde é permitido meditar, ou tem salas de meditação, ou até nos aeroportos tem sala de meditação, tem grandes corporações, empresas que colocam à disposição uma sala de meditação. É o que se chama hoje mainstream, ou seja, já ficou comum meditar. Se fala tanto de meditação hoje na Europa, Estados Unidos, não é só na Ásia, não. Saiu da Ásia, saiu dos Himalaias e veio para a Europa, Estados Unidos, para a América do Sul, para o Brasil. Tem milhares de pessoas meditando no Brasil e desfrutando dos benefícios. Então, outro princípio que quero destacar na diferença da meditação transcendental com outras técnicas é que, eu já falei no início, não requer concentração. Se forçamos para fazer com que a mente fique quieta, ela vai querer se mexer mais ainda. Tentar fazer com que a mente fique em branco, você vai ver mais branco do que tinha antes. Então, tudo passa por isso, esses processos passam pelo esforço, controle, concentração, e o oposto da meditação transcendental. Pesquisas eletroencefalográficas foram realizadas, comparativas entre essa técnica de meditação transcendental e dezenas de outras técnicas disponíveis no mercado mundial, e foi observado que os padrões elétricos cerebrais aumentam em coerência inter- e intrahemisférica, as funções psicológicas e cerebrais se tornam mais saudáveis, mais coerentes, indicam algum progresso como resultado da meditação, sem ter mudado nada na sua vida, só incluiu a meditação transcendental pela manhã e à tarde, e já começa a haver aumento de coerência eletroencefalográfica, e os testes psicológicos mostram isso também, que você tem um desempenho melhor. São testes típicos de coordenação mente-corpo, que mostram que a meditação transcendental é muito eficaz neste processo de trazer saúde mental, física e comportamental, como comprovado pelos testes científicos. Então, em princípio, é isso que eu queria falar sobre as diferenças da meditação transcendental com outras técnicas. Não há conflito com religião, você continua com sua religião, vai para a igreja, qualquer que seja, faz a meditação. Antes de rezar, se quiser, vai fazer a sua reza mais potente, mais poderosa, mais eficiente.
Porque numa mente agitada a reza é menos ouvida e menos efeitos ela vai ter, porque está numa mente agitada, caótica. Se a mente for aquietada pela meditação, quando você reza depois, como a gente tem ensinado para padres, irmãos e irmãs em conventos que praticam meditação transcendental também, como parte de sua rotina diária, e o fazem antes da sua reza. Então essa é a mensagem deste vídeo. Obrigado por se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo.